Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ao nosso primeiro vídeo de 2023. E não teve maneira melhor de eu começar esse ano do que lendo Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas vai ser o livro que a gente vai conversar um pouco hoje. Eu gostaria de começar falando que eu já li o livro, o Brás Cubas, quando eu estudava no ensino fundamental ainda, já faz algum tempo. E na época, eu, na realidade, li mesmo só para fazer a prova, né, para fazer os trabalhos. Eu não li com a intenção de prestar atenção no assunto. Enfim, não entendi muito bem a linguagem, a maneira mesmo da escrita e o real significado do livro. Mas ainda bem que eu me redimi e voltei a ler Machado de Assis. E assim, pessoal, vou falar bastante sobre o Machado nesse livro, mas na verdade nem tem muito o que falar dele, né? Esse gênio que foi o Machado da nossa língua portuguesa, e que bom que ele nasceu no Brasil, né? Que sorte que a gente teve de ter Machado aqui no nosso país. Mas eu gostaria de começar também o vídeo, na verdade, falando sobre essa edição aqui do Memórias Póstumas. É uma edição do Clube da Literatura Clássica. Eu comprei esse livro deles, eu vou assinar o clube também, porque eles têm uns livros fantásticos e todos eles são muito lindos, como esse aqui. Esse aqui é a contracapa, aí essa é a capa, é tudo de capa dura também. E uma coisa muito interessante que eu gostei no livro é que as anotações dele, eu vou mostrar pra vocês. Por que que acontece? É uma linguagem, faz muito tempo que ele foi escrito pelo Machado, então, querendo ou não, é uma linguagem que não é tão utilizado hoje em dia. Ele pode ser, sim, um livro mais truncado de ler, se você já não tem costume, né? Mas eu achei interessante que eles deixam bastante contextualizações, bastante questões do diálogo, né, da língua mesmo. Então eu achei esse livro incrível, essa edição, na verdade, muito boa. Por isso, tipo, é muita contextualização, é ótimo, porque senão acaba perdendo nada dos capítulos, nada do livro. É tudo realmente bem explicativo, você não fica perdido. Porque quando você vai ler um clássico, de muito tempo atrás, no caso o Machado ou outros, e pode acontecer de você se perder, porque no próprio livro ele menciona personagens da política que de muito tempo atrás a gente nem lembra, nem conhece. Então esse tipo de caso a gente pode acabar se perdendo no livro, mas uma edição como essa é muito boa porque contextualiza a gente novamente. E também vi aqui um retrato, um quadro do Machado, eu achei muito bonito. Bom, vamos ao livro então, de qualquer maneira. Eu gostaria de começar a falar sobre o livro um pouco da história. Então, para quem não conhece, é difícil, né? Mas para quem não conhece, acho que todo mundo já teve um contato, né, com o Machado. Mas para quem não conhece, essa história se passa falando sobre a vida do Brás Cubas. E o principal dela é que o Brás, ele passa uma vida inteira fazendo coisas banais. Quer dizer, ele era um homem que ele podia ter tudo, ele podia ter sido muito, ele podia ter sido inexplicavelmente bom em tudo que ele poderia ter feito. Só que, no contrário, ele não fez nada. Ele teve a oportunidade de estudar, ele teve a oportunidade porque ele era rico, o pai dele era rico, ele tinha muito dinheiro. Só que no final da vida dele, ele para e fala, tive muitos sonhos, não realizei nenhum. Então eu acho que essa é a chave principal do livro, é a parte que ele mais deixa a gente refletir sobre essa questão. Porque ninguém se importou com a vida do Brás, e muito menos com a morte dele. Então eu acho que o Machado quis passar como a nossa vida é efêmera e como a gente morre e, querendo ou não, ninguém se importa muito, a não ser nossos familiares. No caso do Brás, ele já não tinha mais nenhum, né? Porque o pai dele morreu, ele não se casou, ele não teve filhos, ele não teve nada. Então, um pouco sobre os personagens. Tem essa questão do Brás, né, que ele não foi nada, coitado. Aí tem a Virgília, que é uma mulher, que ele deveria ter se casado, só que, não vou contar spoiler do livro, faz muito tempo, mas não vou contar spoiler, que ele deveria ter se casado, só que não deu certo, eles não se casaram, mas eles se tornaram amantes depois, e terminou de uma maneira muito trágica. Tem também a Marcela, que foi uma mulher que ele se apaixonou quando ele era mais jovem. Ele queria deixar tudo por ela, só que o pai dele impediu, ele acabou indo pra Europa e não deu certo a Marcela também. Só que ela é uma personagem recorrente do livro, principalmente no começo. A Virgília já não, ela é desde o começo e até o fim. O Brás, eu acho que foi a pessoa que ele mais
teve paixão na vida dele. Mas a Marcela também aparece muito, principalmente no começo. E a gente tem também a ilustre presença do Quincas Borba. Tem um livro do Machado dedicado só ao Quincas, mas ele faz uma aparição agora no Brás Cubas. E o Quincas é amigo do Brás, amigo de infância, eles estudaram juntos. Eles passaram um tempo, né, o Brás, ele morou um tempo na Europa, eles ficaram sem se ver. E quando ele volta a conversar com o Quincas, quando eles se encontram novamente, o Quincas dá com uma filosofia totalmente diferente. E essa filosofia, ela foi inventada pelo próprio Machado, se chama humanista. E é uma filosofia totalmente nova, é maluco, gente. Você lê o livro e você fala, que povo doido. Mas é muito bom, é muito interessante. Então esses são os personagens aí que começam, ou desde o começo do livro, e vão até o fim, acompanhando a vida do Brás. Ele tem também uma irmã, a Sabina, só que eu acho curioso que no começo do livro, onde o próprio Brás Cubas vai contar a vida dele, ele nunca menciona ela na infância dele, na juventude. Ele vai mencionar só muito tempo depois, teve essa questão. E, enfim, esses são os personagens centrais do livro, mas tenho que dizer que eles são muito bem construídos. E outra coisa é que claramente esse livro ele vai ser narrado pelo Brás Cubas depois de morto. Então tem até uma frase do livro. Ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor. Ele morreu, aí sim ele vai começar a recontar as memórias dele, tudo que ele viveu, tudo que ele passou. Então essa basicamente é a história do livro. Agora tem algumas outras questões que o Machado ele aborda muito bem, de uma maneira excepcional, que é a questão do niilismo, do pessimismo de maneira geral. Porque o Brás, ele acaba se tornando um homem muito pessimista. Por mais que ele teve muitas opções de vida, ele acaba se tornando pessimista. Então esse niilismo, o Machado vai fazer como principal foco também do livro dele. Ele vai abordar muito dessas questões. E também, pessoal, de novo falando sobre essa edição, eu aconselho muito ela, porque o Machado, gente, ele era um gênio, né? De pensar, ele fala totalmente sobre filosofia, sobre personagens históricos, sobre várias questões de ética, de novo, de filosofia, sociologia também. Então, você acaba percebendo como ele traz isso para o livro. Então, você percebe que ele era um homem daquela época e já tinha tanto conhecimento. Ele era realmente um gênio. Uma outra coisa também que eu achei muito, muito legal do livro é a questão da natureza má. Por quê? No final do livro, acho que não é spoiler, né? Mas enfim, um mini spoiler, nem sei se pode dizer que é. No final do livro, o Brás disse que ele teve um saldo positivo na vida dele. Ele não teve filhos. Então isso quer dizer, na opinião dele, que ele não quis passar essa coisa ruim do homem pra frente. Então ele não achava a humanidade boa o suficiente para ter uma continuidade. Então aí que entra a questão da natureza má, que você ter filho, que você passar a espécie para frente não é uma boa questão. Tanto que os humanos nem sempre, na maioria das vezes, não fazem ações boas o suficiente. Achei também, claro, muita ironia no livro. Ele é um livro bem irônico, bem sádico, eu diria. A gente tem também muito da análise psicológica, tanto que o Machado, ele compara inúmeros personagens do livro a pessoas reais fazendo uma análise psicológica. Então ele vai comparar, exemplo, uma personagem a um imperador da Roma antiga e fazer uma análise psicológica entre eles, e dá muito certo, é incrível. E também, pessoal, como é o Brás Cubas morto narrando a vida dele, dá pra gente imaginar que não é uma narrativa linear, pelo contrário, é uma narrativa não linear. Então tem um começo, meio e fim. Claro que ele vai começar falando da juventude dele, quando ele era menino, pequenininho ainda, só que ele vai até o fim, só que não é totalmente linear. Ele pula, ele volta, ele fala de novo, depois vai pra frente, vai pra trás. Então é uma coisa totalmente não linear. E que eu achei isso muito, muito legal no decorrer do livro. Sempre que eu vou falar de clássicos aqui, por quê? A maioria das pessoas, eu principalmente, antes de eu começar a ler mais livros clássicos, eu tinha muito medo da linguagem. Porque você vai ler, sei lá, Homero. Nossa, a primeira vez que eu li Homero, eu não entendi absolutamente nada. Só que você vai amadurecendo. E a questão aqui do Brás Cubas, eu acho que não é um livro que você pode ir meio sem medo. Que não é um livro, assim, que vai te dar muito trabalho para entender. Claro que tem palavras que a gente não usa no nosso dia a dia, tem inúmeras, com certeza. Só que, por mais que seja assim, não é um livro que vai te fazer perder o raciocínio, por mais que você não entenda alguma palavra.
e o livro não tem uma descrição, se não for esse o caso. Então eu acho assim um livro muito bom para começar a ler clássicos, de verdade. Principalmente você que quer começar pela língua portuguesa, né, clássicos do Brasil, com certeza é um livro que não pode ser deixado de lado. Então, pessoal, acho que é um livro clássico para você ser o primeiro ponto de partida. Como eu disse, não é tão difícil, não é uma linguagem tão ruim, sabe? Eu não vou te dizer que não é um livro truncado. Como eu te disse, quem tá acostumado, nossa, não é nada. Agora, se é uma das primeiras vezes que você lê um tipo de livro assim, pode ser que demore um pouco mais para ir avançando as páginas, enfim. Mas também não é nada muito difícil. Em resumo, é um livro imperdível. Eu não canso de panfletar o Machado para as pessoas, por mais que... Enfim, todo mundo conhece, né? Quase todo mundo conhece. Só que eu acho que as pessoas não dão um real valor pelo que a gente tem, sabe? Principalmente, assim, quem não tem muito costume de ler. A gente não percebe o que a gente tem dentro de casa, né? Basicamente. Então, o Machado, assim, sem palavras, incrível. A maneira como ele escreve é incrível. O pensamento dele é fantástico, surreal mesmo. E é um livro, assim, maravilhoso para você terminar e ficar pensando. Até que eu desbloqueei um novo medo, terminar que nem o Brás Cubas, né? Tipo, não foi nada. Só que, querendo ou não, a gente acaba se conectando com o Brás, de certa forma. Por mais que ele sempre foi rico, foi mimado e tudo mais, só que a gente acaba se conectando bastante com ele. Eu acho ele um personagem incrível. Então, pessoal, em resumo, leiam. Se vocês têm a oportunidade de ler, não deixem de lado. É, assim, necessário pra vida, sabe? É um livro que a gente tem que levar pra vida. A filosofia por trás dele, deslumbrante, assim, muito, muito bom mesmo. E eu gostaria, então, de terminar o livro com o livro não, o vídeo. Gostaria de terminar o vídeo com uma frase do livro que eu acho que resume bastante o que ele quer dizer. Então, ele diz assim nos capítulos finais: matamos o tempo nos enterra. Então, com isso, eu gostaria de fechar o vídeo e falar para vocês que em breve eu volto com mais análises. Até mais!